Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Bolsonaro, que passou mal mais uma vez lá em Brasília. Felizmente não é nada muito sério, mas mais uma vez ele passou mal, teve que desmarcar compromissos. Felizmente no domingo ele conseguiu participar da manifestação lá na Paulista, mas ele ainda continua com muitos cuidados, precisando de muitos cuidados, continua com a preocupação toda com relação à cirurgia dele. Realmente muito triste. Ele tinha uma agenda política marcada para terça-feira, agora dia 1º de julho, e acabou não podendo cumprir essa agenda. Não, ele não está no hospital agora, mas ele teve que ficar de repouso em casa. Enfim, é muito triste isso daí, né? Agora, o que eu vou falar principalmente nesse vídeo aqui é sobre a questão do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? A acusação que é feita contra Bolsonaro. Vocês sabem, eu sou advogado, eu já falei para vocês qual é a minha opinião pessoal sobre a situação do Bolsonaro. É um caso que não tem nada ali, é totalmente atípico, né? Um caso se diz atípico quando não tem nada contra a pessoa, né? E houve essa coluna publicada no Consultor Jurídico pelo procurador Fernando Capês, que explica, que destrincha a situação toda do caso do, entre aspas, golpe ali, e que mostra aquilo que eu venho falando para vocês. A opinião dele é parecida com a minha. Não tem nada aqui, né? Ele é mais técnico. De novo, eu sou advogado, mas eu sempre deixei claro para vocês, eu advoguei por pouco tempo e parei de advogar. Hoje em dia, tirando algumas causas minhas, causas próprias, eu não advogo para ninguém. Mas a opinião dele é muito parecida com a minha. Isso é uma coisa muito bacana. Agora, eu quero levantar um outro ponto aqui também, porque as pessoas podem olhar para isso aqui e falar, caramba, mas é um monte de tecnicidade, né? Isso não vai fazer diferença, o povo vai olhar para isso aqui, não vai entender o que está acontecendo, né? Não vai saber esse detalhe técnico que faz uma coisa ou outra. E eu discordo. Lembra, direito é essencialmente direito natural. É o direito que as pessoas entendem, é o que a sociedade entende como certo e errado no final das contas. Por mais que tenha, sim, muita tecnicidade, muito detalhezinho aqui, detalhezinho ali, o povo consegue entender essas coisas. E é isso que é o grande problema do Alexandre de Moraes nessa história. O povo está vendo que o que está acontecendo contra Bolsonaro é uma injustiça, está ficando claro para as pessoas isso. Ah, mas a pesquisa da Folha de São Paulo diz que não, que o povo acha que o STF está certo. É pesquisa da Folha de São Paulo, né? Bom, vamos entender isso aqui. Primeiro, a questão da saúde do Bolsonaro, a questão dos argumentos jurídicos na questão do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, suposto golpe lá que o Alexandre de Moraes inventou, e como é que isso pode se refletir do aspecto político. Essa notícia foi sugerida por Calvo Potter e a Ordem de Magnitsky, República Democrática do Bostil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro passou mal, infelizmente, mais uma vez, ainda vítima dos ataques da esquerda. Aquilo que eu sempre falo para vocês, a esquerda adora apontar violência nos outros, dizer que os outros são violentos, que os outros são golpistas e coisa e tal, mas se você olhar a história da violência política no Brasil, a história da violência política na América Latina é principalmente a história da violência da esquerda. A esquerda tem esses métodos muito mais do que a direita, muito mais do que os libertários. Não, os libertários, na verdade, que são uma novidade na política. Nós nunca tivemos nada aqui no Brasil. Agora tem a primeira experiência libertária na América Latina, que é o Milei na Argentina. Enfim, o Bolsonaro ainda hoje sofre as consequências daquele ataque que ninguém sabe se foi combinado por alguém mesmo, se teve realmente alguém por trás daquilo, mas mesmo que não tenha havido ninguém por trás daquilo, no mínimo houve um incentivo da esquerda por aquele tipo de ataque, né? Bom, então ele cancelou a agenda que ele tinha marcada nessa terça-feira lá no PL, lá em Brasília. Ele está com crise de soluços e vômito e não vai comparecer ao evento, vai ficar em recuperação em casa, mas não é nada mais sério, né? Então isso aqui é uma boa notícia no final. E o segundo assunto tem sim a ver com isso daqui, tá? Porque eu espero sinceramente que o pessoal do STF esteja ciente do risco que eles estão correndo acusando o Bolsonaro nessa história. Bolsonaro está sendo acusado injustamente por esse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que só o Alexandre de Moraes vê golpe nessa história, né? No entanto, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, isso vai ser uma coisa muito mais absurda. O Bolsonaro vai virar uma coisa muito mais importante na política brasileira do que já é hoje. Então eu espero sinceramente que o pessoal do STF tenha consciência do tamanho do fenômeno que eles estão criando na política brasileira. Já é um fenômeno enorme hoje, né?
E aí vem aqui uma coluna na Consultor Jurídico, que é a Conjur, é uma empresa, é um jornal dessa área jurídica que tem muitos artigos de opinião, é um artigo de opinião, tá? Não é a opinião da revista, é da pessoa que escreveu esse artigo aqui, e quem escreveu foi o procurador Fernando Capês. Procurador, para quem não sabe, é uma espécie de advogado de acusação do Estado, né? Então é o cara responsável justamente quando acontece um crime por argumentar a favor do Estado. É a mesma, função do Augusto Aras e do Paulo Gonet em nível federal. Enfim, ele explicou aqui sobre a questão, eu não vou entrar em todos os detalhes, que ele entra em um monte de detalhes técnicos aqui, mas o básico do que ele fala aqui é o que eu coloco também, né? Então ele fala aqui, ó, que no último 15 de março chegaram ao conhecimento do público os depoimentos do Batista Júnior e do Freire Gomes, os generais e almirante na verdade é o brigadeiro da aeronáutica, o almirante da marinha e o comandante do exército, né? Tais depoimentos relataram uma reunião ocorrida no dia 14 de dezembro de 2022 no gabinete presidencial, na qual teria sido apresentado um rascunho de decreto de estado de defesa e sítio para discussão. Por conta da evidente ilegalidade do possível e futuro decreto, que se flertava com a interrupção da posse do novo presidente eleito, o general Freire Gomes teria ameaçado prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então isso é o que está dizendo a mídia, é o que está dizendo o pessoal aqui, né? Caso ele levasse adiante o intento de transformar o rascunho em decreto, o que não chegou a ser iniciado. E aí ele já começa aqui o ponto principal da coisa toda, que eu sempre falo para vocês, que para você ter uma tentativa, o Alexandre de Moraes ele sempre fala assim, olha, o golpe consumado não é crime, porque virou uma nova ordem jurídica, né? O golpe é sempre tentado, mas ele precisa ser tentado. E para você ter um golpe tentado, é preciso iniciar as ações do golpe. E é isso que não aconteceu. Não teve nenhuma ação do golpe. Reunir as pessoas e discutir uma minuta, isso não é iniciar um golpe. É discutir uma minuta, é preparação. Segundo o artigo 301 do CPP, qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer pessoa, pode prender uma pessoa em flagrante delito e os policiais e agentes da polícia têm obrigação disso. Então, no caso do general, a sua condição legal impunha-lhe o dever de efetuar a prisão em flagrante caso presenciado o início da execução de algum crime. E aí eles falam aqui sobre o tipo de flagrante, coisa e tal, e conclui-se dessa forma que a prisão em flagrante tem como pressuposto lógico a existência de um crime que está acontecendo no momento que é efetuado. Ou seja, você não pode prender uma pessoa porque ela pensou em fazer um crime, ou porque ela te falou que talvez um dia ela faça um crime. Não, ela tem que estar iniciando a execução do crime para você prender, ou ter acabado de cometer um crime naquele momento, né? O crime, em tese, seria o de tentar a decretação de um estado de sítio ou defesa fora das hipóteses constitucionais, em desrespeito ao resultado democrático das urnas. Para tipificação, aí ele vai entrar em tipificação, eu não vou entrar nisso daqui porque é um pouco mais técnica a coisa, né? E ele lembra uma coisa importante, o Freire Gomes falou de maneira hipotética. Ele não ameaçou prender o Bolsonaro, ele falou que se o Bolsonaro fizesse aquilo, ele poderia mandar prender o Bolsonaro. Isso é hipótese. Ele não mandou prender o Bolsonaro, ou seja, isso significa que o Bolsonaro não iniciou a execução da coisa, né? Então, aí fala aqui mais sobre os papéis das Forças Armadas e coisa e tal, e aí fala sobre o iter criminis, e no final das contas, o que ele chega à conclusão aqui é que isso aqui é um nada jurídico, não tem crime nenhum. Por tudo que é revelado até o momento, o que efetivamente ocorreu foi uma reunião para discutir a possível transformação de um rascunho em um decreto inconstitucional. Tal discussão, embora reveladora do desejo de interferir ilicitamente no resultado da eleição, ou seja, a intenção de praticar um crime, carece da densidade estrutural mínima para configurar início da realização das elementares típicas. Ele está dizendo aqui, não começou a fazer o crime. Para começar a fazer o crime, ele teria que convocar o Congresso, teria que assinar o documento, teria que chamar o Conselho de Segurança, o Conselho Nacional. Então, ou seja, não basta querer inequivocamente. A intenção é impunível no nosso sistema normativo. Se você apenas tem um interesse em fazer alguma coisa, isso não é crime segundo o nosso sistema jurídico, né? É imprescindível sair do planejamento e iniciar a realização do crime.
E mais do que isso, fase preparatória também não é crime. Então vamos supor que você pensa matar alguém. Fala, eu resolvi que eu vou matar fulano, não gosto de fulano, fulano é feio e bobo, eu vou lá matar fulano. Você compra uma arma, você compra munição, você bota a arma no seu carro, você pega o seu carro, você vai até a casa do fulano para ir lá matar ele, mas você chega lá e fala, quer saber do negócio? Vai dar trabalho, vai sujar minha mão, e hoje eu tô com dor de cabeça, eu vou voltar para casa, não vou cometer o crime. Sabe qual é o seu crime dessa atividade toda? Nenhum. Quer dizer, assim, considerando que você tinha arma legalmente, né, que você não estava transportando arma ilegal e coisa e tal, mas se você fez isso tudo e desistiu, não fez nada, não cometeu o crime, isso é ato preparatório. Ato preparatório não é punível. Mesmo que o seu ato preparatório revele o interesse inequívoco de praticar o crime, é o que ele fala aqui, ó. Ele cita aqui o ex-ministro do STF, o Nelson Hungria. O critério da inequivoquidade por si só é precaríssimo. Faz de um projeto de realidade uma sombra, um corpo sólido. Revelar a vontade de cometer um crime, ainda que por atos inequívocos, ou seja, ainda que você diga que não havia nenhum outro propósito que você pudesse ter para botar uma arma no seu carro e andar até a casa do fulano para fazer alguma coisa, não tem nenhuma outra possibilidade. Você só foi lá porque você queria matar o cara. É inequívoco o seu interesse. Mas sem que se apresente uma situação de hostilidade imediata ou direta contra o bem jurídico penalmente protegido, ou seja, você em momento algum ameaçou de fato a vida do cara. Não é? Você desistiu antes de começar tudo. Veja, se você efetivamente aponta a arma pro cara, o cara sai correndo e você não consegue matar ele, é outra história. Aí foi tentativa. Você tentou matar o cara, mas o cara correu, o cara fugiu e você não conseguiu matar ele. Mas aqui não. Você estava até com a ideia de fazer isso, mas chegou lá e falou, quer saber, eu não vou fazer, vou embora. Isso não é crime. E nenhum crime. Né? Isso é totalmente atípico no ordenamento jurídico. Será uma tentativa conjectural ou hipotética, jamais uma tentativa real, ou que gere, de fato, um dano ao bem protegido. Né? Ou seja, o que é esse negócio de bem jurídico penalmente protegido? A ideia do direito penal é justamente que você tem alguns bens jurídicos para a sociedade que são muito importantes, que são uma coisa assim que realmente que a gente não quer que aconteça, a sociedade não quer que aquilo seja danificado, né? Que aquilo seja colocado em risco. A vida humana é um desses bens penalmente protegidos. Então, se você ameaça matar alguém, se você tenta matar alguém, por isso que você sofre a cadeia, porque você está ameaçando um bem juridicamente protegido, né? Agora, se você foi com a arma até lá e foi embora, você não ameaçou ninguém, você não, né, até tinha vontade, mas desistiu antes de fazer qualquer coisa, né? Ele continua mais detalhado no segundo artigo, falando aqui, ó, dos fatos. Resumidamente, são os seguintes os fatos. Não se sabe quem elaborou ou pegou do Google um rascunho daquilo que se pretendia transformar no decreto de sítio. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve esse rascunho em mãos, sofreu pressão para transformá-lo em decreto. Não obstante, resistiu às pressões porque, segundo alegou em seu interrogatório, não havia clima e não estavam presentes as hipóteses do artigo 137 da Constituição Federal. Por essa razão, o artigo 137 é justamente o artigo do estado de sítio, tá? Por essa razão, abortou desde o nascedouro o tresloucado plano, recusando-se a autorizar o decreto, não convocou os Conselhos da República e da Defesa Nacional, nem o Congresso Nacional, como manda a Constituição, e os fatos não ultrapassaram a fase das discussões preliminares. A recusa do presidente em emitir o decreto, ainda que motivada pela constatação de que não havia clima, ou motivada pelo que, eventualmente, o comandante do Exército daria uma ordem de prisão para ele, ainda que tenha havido esse tipo de coisa, isso não deixou de ser um ato voluntário. Ele poderia ter continuado adiante, como eu falei para você, ele poderia ter demitido o cara do Exército. Poderia ter feito outra coisa, ele poderia ter continuado com o plano se ele realmente quisesse fazer isso. Desistir do estado de sítio porque não havia clima é considerado ato voluntário. É a chamada desistência voluntária, Código Penal, artigo 5º. E não se deve confundir o ato voluntário com o ato espontâneo. O sujeito que decide não executar um homicídio porque foi alertado das graves consequências do ato, como ser preso por um longo período, ou recusar-se a assinar um decreto chamado de golpista porque não havia clima, não praticou um ato não necessariamente espontâneo, mas certamente voluntário. Ou seja, por que é um ato espontâneo? Você atirou no cara, o cara caiu, o cara fugiu, e aí você não conseguiu cumprir o que você queria, né? Aqui não, aqui você desistiu antes de fazer qualquer coisa. Então, não teve decreto, ele não assinou nada, não tem nada o que dizer aqui, né?
E aí ele coloca isso tudo aqui e fala também sobre o iter criminis, que eu já falei com vocês também, que é o caminho do crime. Primeiro você cogita o crime, você pensa em fazer o crime, você prepara para cometer o crime, depois você executa o crime e se você tiver sucesso, você conseguir cometer o crime, existe a consumação desse crime. Alguns autores colocam também uma quinta etapa de resultados depois disso tudo, né? Mas, de qualquer forma, a cogitação e preparação não são puníveis, apenas a execução é punível no nosso direito. Aí ele vem explicando isso daqui, que para você ter a tentativa, você tem que ter o início da execução. O primeiro ato idôneo e inequívoco à consumação, ou seja, a primeira coisa que você faz que você está realmente tentando obter o tipo penal. O tipo penal é o verbo. É o verbo que tem no crime. Matar alguém. Você tentou matar uma pessoa, aí você cometeu o tipo penal, é o crime ali, né? Então aqui, ó, a realização do verbo do crime se dá com o primeiro ato idôneo e inequívoco em direção à sua consumação. Idôneo é aquele ato apto a produzir o resultado. Então ele tem que fazer alguma coisa, se ele queria dar um golpe de Estado, ele tinha que fazer alguma coisa que fosse em caminho de golpe de Estado. Ele fez alguma coisa? Não. Reunir com uma turma de pessoas e discutir um documento, isso não vai causar nenhum golpe, isso não tem nenhuma chance de causar um golpe. Se ele assinasse esse documento, aí sim você poderia entender como um ato idôneo, um ato que tem o condão de talvez produzir o resultado, né? E tentativa, aí ele fala sobre tentativa abandonada e coisa e tal, tem outras coisas aqui, desistência voluntária, arrependimento eficaz, eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Enfim, a conclusão final dele é que a conduta do Bolsonaro ficou nos atos preparatórios e para quem considera ter havido indício de execução, houve desistência voluntária. Em ambos os casos, não houve crime, de acordo com o Código Penal. Essa é a conclusão dele, que é basicamente o que eu venho falando para vocês aqui. Ele está seguindo de forma geral o que eu venho falando. Ele botou um outro ponto aqui, ó. Para você ter a tentativa, você tem que ter 3 elementos para a tentativa. Então lembra, o Alexandre de Moraes já deixou claro que o punível nesse caso é a tentativa de golpe. Mas para você ter a tentativa, você tem que ter 3 elementos. Primeiro, o início da execução, ou seja, deve ser ultrapassada a fase de preparação. Você deve fazer alguma coisa já capaz de produzir aquele resultado. A não consumação, ou seja, você não chegou no resultado, não teve o golpe. E C, a interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente que atuem contra a sua vontade e o impedem de obter a consumação, apesar de desejá-la. É aquele ponto que eu falei para vocês. Tem que ter alguém impedindo, cara. Tem que ter alguém que proíba, ou alguma coisa que aconteceu que proíba. Você atirou na pessoa, a pessoa saiu correndo. É uma coisa que você não esperava, ela saiu correndo, acabou que você não conseguiu acertar ela. É aqui que muita gente fala do general Freire Gomes, que teria dito para ele que iria prender se ele fizesse isso. Mas isso não é uma maneira de interferir. Por quê? Porque o Bolsonaro poderia ter demitido o cara. Ele tirava ele, botava outro lá e pronto, acabou, não tem o que fazer, né? Então, se ele quisesse realmente fazer a coisa, ele teria seguido com esse plano dele. Então, não está atingido isso daqui. Agora, uma coisa que é muito importante nessa história é que, como eu falei para vocês, o objetivo do Alexandre de Moraes com essa história toda é político. É claramente convencer o brasileiro de que Bolsonaro deu um golpe. E muita gente pode achar assim, caramba, mas o cara fez aqui dois artigos inteiros, cheio de palavreado jurídico e não sei o que lá, que pode gerar. Não, o povão não vai entender nada disso. O povão vai ver a Rede Globo falando que o Bolsonaro tentou um golpe e que o STF concordou que era um golpe, condenou ele pelo golpe, não sei o que lá, então teve um golpe, né? E eu falo para vocês, se o pessoal só olhar a Rede Globo, vai achar que é um golpe mesmo. Infelizmente a verdade é essa. Mas se o pessoal procurar saber um pouco mais do que a Rede Globo, e esse é o grande problema da Rede Globo, é por isso que ela não tem mais tanto poder quanto tinha antes, né? Vai perceber que não, que está errado. Porque, de novo, o direito é cheio desses termos jurídicos, desses conceitos jurídicos, mas em última análise ele surge do direito natural, surge daquilo que as pessoas, que a sociedade como um todo considera certo ou errado naquela convivência na nossa sociedade atual. Então, mesmo a pessoa que não tem a bagagem jurídica consegue entender o que está sendo dito aqui. Não precisa ter feito 4 anos de direito, passado na prova da OAB, você consegue entender o que está dizendo aqui. Pô, não é tentativa, você não começou a fazer a coisa, então você não tentou, você não, né, ficou só pensando naquele assunto. Pensar no assunto não é crime, né? Essa é a coisa que no final das contas acaba pegando. E de novo, se a pessoa ficar só na Rede Globo, sabe como é que é, né? É o problema que a gente tinha antes. É por isso que ainda tem tanta gente de esquerda no Brasil, porque é o pessoal que assiste Rede Globo.
No momento que a pessoa procura saber um pouco mais sobre isso, no final das contas, percebe a fragilidade dessa acusação contra Bolsonaro. Mais do que isso, percebe a perseguição contra Bolsonaro. E isso é que é o fatal para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está comprando um problema enorme com uma pessoa que tem o apoio de muitos brasileiros. As pessoas estão percebendo isso. Eles estão vivendo num mundo antigo em que eles podiam fazer isso e ninguém ia pesquisar mais, ninguém ia querer saber além do que está saindo na Rede Globo. Não é mais o mundo que a gente vive hoje. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.